Olá! Hoje o nosso tema, nós estamos aqui para falar sobre as fraturas do anel pélvico. Aqui nós estamos vendo uma fratura com uma grande abertura na porção anterior, conforme a gente consegue observar aqui. E aqui vemos, né, um desenho aqui, numa figura, né, representando alguns traços de fratura, pegando o ilíaco, né, pegando os ramos isquio e púbico e também pegando parte do sacro. Nessa nossa apresentação de hoje, nós vamos falar então, inicialmente, né, vamos falar sobre considerações iniciais, as lesões que podem vir associadas nesse tipo de trauma, o prognóstico desses pacientes, a anatomia, o exame físico, exames de imagens, as classificações que são importantes para nortear o nosso tratamento, a parte relativa ao tratamento na fase aguda, né, lá na emergência, e o tratamento também de forma definitiva, depois de passar aquele momento mais crítico, tá? E as complicações que podem advir com o tratamento. Vamos então iniciar pelas considerações iniciais que iremos fazer agora. Com relação ao mecanismo de trauma, para que tenhamos essas fraturas que comprometam o anel pélvico, geralmente são fraturas de alta energia. Pacientes que sofram de atropelamento, quedas de altura, acidentes de moto, nessas quedas de altura pode estar envolvido também acidentes do trabalho, né? Acidentes com moto, que cada vez mais frequente, né, no nosso meio, pacientes politraumatizados, né? De 2 a 8% das fraturas, né, acometem a pelve e 25% nos pacientes politraumatizados. E aqui eu chamo a atenção para a gravidade do tema que nós estamos abordando hoje, porque de 15 a 20% das fraturas fechadas e cerca de 50% das fraturas abertas, expostas, né, que envolvem o anel pélvico, elas estão ligadas com mortalidade, tá? A taxa de mortalidade é de 15 a 25% nas fraturas fechadas e a metade dos casos nós acabamos tendo de mortalidade, 50%, quando nessa fratura do anel pélvico nós temos a presença de fraturas expostas. Então vejam a importância. E aqui chamando a atenção, nesses casos, que a hemorragia é a principal causa de morte nesses pacientes. Ou seja, existe um trauma, esse trauma tanto pelo sangramento que acaba acontecendo muitas vezes, né, pelos próprios ossos da pelve, mas por comprometer também outros vasos importantes, né, na pelve, por alterar a forma e a plasticidade dessa pelve, muitas vezes permitindo um aumento, né, da quantidade de líquido no interior da mesma, em líquido que chama atenção que é sangue. Então, isso acaba levando, na grande maioria das vezes, o paciente a uma perda muito significativa do ponto de vista sanguíneo e isso pode não dar tempo até que ele chegue até um serviço de emergência para fazer a sua estabilização, enfim, trata-se de casos realmente graves. E os fatores preditivos de mortalidade? Vamos ver agora então com relação à mortalidade. O que se relaciona mais com mortalidade nesses pacientes? Pacientes com mais de 65 anos, 56%, né? Que nós temos em torno disso, 22% ligado então com mortalidade. Né? A hipotensão, quando nós temos abaixo de 100 miligramas, né, de 100 milímetros de mercúrio, nós estamos então falando de 33% que pode acometer isso, com 8% então ligado à parte da mortalidade. A escala de Glasgow, com abaixo de 8, se o indivíduo estiver marcando abaixo de 8, a pontuação nesse score, nessa escala, 67%. Quando a gente fala também no TRTS, que é
ou TRT score, que é quando ele está também abaixo de 8, nós temos esse 67%. Traumatismo crânioencefálico, vocês observam que aqui, né, segundo uma literatura, 45% estão ligados, né, à mortalidade, acabam esses pacientes indo à morte, enquanto que outros trabalhos falam que 35%, né, estão associados, nesses casos, com traumatismo crânioencefálico. Aqui um fator outro importante que a gente colocou em vermelho, hemodinamicamente instáveis, aqueles pacientes que já chegam com instabilidade hemodinâmica, 50% desses pacientes acabam sendo perdidos, falecem, né, ou morrem, né, na sala já de atendimento ou no caminho. Hemodinamicamente estáveis, aqueles que você consegue, ou eles se encontram, esses pacientes estáveis, vejam a diferença, né? 8,3% acabam mortos, né? Ou seja, de 50 para 8 tem uma diferença grande com relação à estabilidade ou instabilidade hemodinâmica. 25% estão associados à lesão pulmonar, 23% nós encontramos associados à laparotomia, 54% associado à hipotensão, 35% ao traumatismo crânioencefálico. Acomete muito mais os pacientes do sexo masculino, como a gente já comentou várias vezes, o pessoal do sexo masculino costuma ser mais destemido, né? Não tem muito medo do perigo, acaba se expondo mais aos riscos, à alta velocidade e, com isso, acaba cometendo mais o sexo masculino. A mulher, como, né, tem um comportamento, né, mais reservado com relação ao perigo, diminui, então, esses números em relação ao sexo masculino. Múltiplas lesões pélvicas complexas também podem estar associadas, pode haver acompanhando a essas fraturas, lesões, né, de bexiga, lesões, né, e lesões de outros órgãos, né, a gente já viu também traumatismo torácico, lesões pulmonares, né, baixa taxa de concentração de hemoglobina, né, devido à hemorragia, pressão arterial sistólica, vejo ali de 77, mais ou menos 27, e o ISS, o score de severidade de lesão, maior do que 16. Vejam aqui, então, alguns exemplos, são pacientes graves, né? Vejo aqui com traumatismo na região perineal, né? Isso com traumas expostos aqui, né? Com fraturas expostas da pelve. 50% desses casos tem uma taxa de mortalidade, conforme a gente já comentou, muito alta. E agora, quantas lesões associadas, né? Nós falamos, vejam aqui, uma radiografia de tórax, nós vemos a presença, né, lesões do tipo hemotórax, fraturas de múltiplos arcos costais, desvio, né, mediastino, fraturas de clavícula. Então, vejo aqui a associação com outras lesões das fraturas do anel pélvico. Lesões do tórax, 63%. Fraturas de ossos longos, fêmur, né, tíbia, ossos também longos do membro superior, 50% associados. Lesões abdominal e de cabeça, 40%. E fraturas da coluna vertebral podem estar associadas em 25%. Mais uma vez, imaginem a quantidade de energia dissipada, são traumas de alta energia. Prognóstico: alta prevalência de desfecho funcional fraco, ou seja, em termos de prognóstico, muitos desses pacientes acabam com alguma sequela quando comparado com outros indivíduos que não sofreram trauma, né, que não sofreram fratura do anel pélvico. Mau resultado, muitas vezes ele está associado a quando nós temos uma incongruência da articulação sacroiliaca maior do que 1 centímetro. Discrepância de membros maior do que 2 centímetros. Esses elementos, né, de discrepância de membro e a incongruência da sacroiliaca, eles
também estão associados a maus resultados depois para esses pacientes, do ponto de vista ortopédico. Não consolidação de fratura, né, pode acontecer. Lesão neurológica também. Lesão uretral também pode acontecer. Vejam aqui uma lesão de fígado, né, associada, então, um trauma abdominal associado à fratura do anel pélvico. Agora passamos para a parte da anatomia. Né? Na anatomia, a estrutura do anel pélvico ela é composta, então, pelo sacro, que nós vemos aqui posteriormente, aqui numa vista superior, o inlet, ou uma vista também chamada de crânio caudal. Né? Então, você tem os ossos que formam o sacro, né? Mais o osso inonimado, que é formado então pelo ilíaco, né? Pelo pubis e pelo isquio, né? Dos dois lados. E tem toda uma porção até a parte articular, sacroilíaca. Temos os ligamentos, que são os reforços ligamentares, que dão a estabilidade ligamentar e unem esses ossos. Tá? Então, a estabilidade ela vai depender de fortes estruturas ligamentares, conforme a gente vê que estão nessa cor um pouquinho mais cinza. O deslocamento só ocorre se houver uma quebra, né, do anel, esse anel pélvico. Ele só vai ter deslocamento se houver uma quebra em dois níveis, seja uma lesão ligamentar, seja uma fratura, né? Mas precisa comprometer esse anel em dois níveis para que haja um movimento, um deslocamento. Senão, se houver somente uma dessas áreas lesadas, você acaba não tendo uma instabilidade maior com isso, né? Não ocorre um deslocamento. Estruturas neurovasculares estão associadas a esses ligamentos pélvicos posteriores e, com isso, pode também existir lesões neurovasculares associadas a esses traumas com lesão do anel pélvico. Os ligamentos. Nós vemos os ligamentos, então, primeiro, olhando nessa parte anterior, nós temos bem aqui à frente do anel pélvico, nós temos o ligamento sinfisial, que ele vai resistir, né, ele vai resistir à rotação lateral dos ossos da pelve. Temos o assoalho pélvico, né, com os ligamentos sacro-espinhoso, a gente vê aqui, né, ligamento sacro-espinhoso. Os ligamentos sacro-tuberositário, tá, a gente vê aqui. Tá. Então, nós temos a parte, e tem depois a parte superior aqui na junção. Aqui nós temos, na parte mais posterior, nós enxergamos o ligamento ilio-lombar, aqui, e nós vemos também aqui a espinha ilíaca póstero-superior, nessa porção bem atrás lá, nós teremos a junção entre o sacro aqui e o ilho. Nós temos os ligamentos interósseos, tá? Sacroilíacos, ligamento interósseo sacroilíaco, bem nessa porção posterior. Aqui ainda, agora nós estamos observando a pelve no aspecto posterior, e aqui nós vemos então todo esse complexo ligamentar posterior que dá estabilidade para a pelve, aqui nós vimos antes na parte anterior. Então na parte posterior nós temos o ligamento sacroilíaco posterior, vocês observem aqui, bastante espesso, é bastante importante, ele resiste ao deslocamento céfalo-caudal da pelve, tá? Então ele dá essa estabilidade, impede o deslocamento vertical aqui da pelve. E aqui abaixo temos o ligamento sacro-tuberositário, nessa região aqui, tá? E aqui também, e o sacro-espinhoso aqui, né, que vem para a espinha, aqui nessa parte posterior. Nós temos o ligamento ilio-lombar, fica nessa área aqui, posterior. Ele resiste à rotação e aumenta, né, os ligamentos posteriores
dar um suporte para esses aumentos posteriores, ligamentos posteriores da articulação sacroiliaca. Vamos passar agora, então, para o exame físico, né, desses pacientes. Então, o paciente vai vir com queixa de dor, vai ter instabilidade, incapacidade de suportar o peso ou a carga corporal. Essa é a queixa do paciente, né? Claro que podem haver diferentes graus, dependendo, né, das estruturas que foram lesadas e das lesões concomitantes. Nós teremos diferentes graus de lesão, desde lesões mais simples até lesões mais complexas, que podem já estar colocando em risco a vida desse paciente. Como a gente já comentou, pode haver traumatismo abdominal, traumatismo torácico, traumatismo craniano, que pode, por exemplo, deixar ainda mais complexo o caso e o paciente já ter alterações no seu estado de atenção, na sua vigília, né? O paciente pode chegar até mesmo comatoso, então aí você fica com mais limitações ainda com relação ao que a gente estava comentando aqui. Então, o paciente ter história de dor, de queixa, de instabilidade, de incapacidade de suportar, ele está falando em traumas que estão são menos graves, até aqueles traumas mais graves, onde você já tem comprometida a sua comunicação com o paciente. No exame físico, você vai observar um posicionamento anormal das extremidades inferiores, rotações aumentadas, lateral ou medial, e até mesmo a discrepância no comprimento dos membros. Então você deve observar se existe alteração no comprimento dos membros, né? Isso você vê na própria inspeção desse paciente, na maca mesmo. Hematoma escrotal você tem que procurar, né? Ou na região, olhando na região, né? E verificando na região perineal, vendo se existe áreas de inchaço, áreas de equimose, né? Hematomas no flanco do paciente, na região abdominal. Exame neurológico é importante para excluir lesões do plexo lombosacral. Também é mandatória a realização do exame retal, do toque retal, para avaliar, né, a avaliação esfincteriana, né, e a sensação periretal desse paciente, como que se encontra, se está alterado ou não. Exame urogenital, verificar se existe a presença de hematúria, se existe algum tipo ou suspeita de lesão, né, de uretra ou de bexiga, né? E também exame vaginal e retal para fazer, conforme a gente já comentou, para fazer e investigar, né, com relação à fratura oculta. Vejam aqui, né, áreas bastante comprometidas, edema, né? Veja aqui hematoma na região, no flanco, aqui fratura exposta na região perineal. Observar também com relação, olha, a hematúria, nós vemos aqui. Então, são todos elementos importantes que devemos prestar atenção no exame clínico. E as radiografias e os exames de imagens? Radiografia, aqui nós temos uma radiografia no sentido anteroposterior da pelve. Aqui a gente pode observar essa grande abertura na porção anterior dessa pelve. Tá? Então, serve para avaliar, né? Óbvio que faz parte da avaliação, a radiografia anteroposterior da pelve, ela faz parte, né, da avaliação inicial da TLS, assim como todos aqueles outros passos, né, avaliação e proteção ao nível da coluna cervical. Aqui também ao nível da pelve é fundamental a radiografia anteroposterior. Observar a presença, se existe alguma assimetria, isso pode falar ou deixar a gente a entender, ou dar a entender que existe algum processo, algum problema rotacional, né, quando a gente observa alguma assimetria quando você avalia a radiografia anteroposterior. E se houver alguma lesão no anelo anterior, é necessário ainda mais imagens para complementar essa imagem anteroposterior.
As radiografias, nós podemos ter ainda outras incidências. Tem uma incidência aqui chamada, né, de inlet. Tá? Essa incidência inlet, você faz com 60 graus, a entrada do raio ela é feita, né, com essa inclinação de 60 graus, olhando de cranial para caudal, para dentro, esse olhar para dentro da área da pelve, e nós teremos esta imagem aqui, então, é dada por essa imagem, então, inlet. Tá? E tem também a imagem outlet, que essa é feita de caudal para cranial, com essa inclinação. Então, o paciente tem que estar num local onde permita, né, que você tenha acesso e consiga obter essas imagens complementares, que elas vão passar informações importantes, conforme a gente está vendo aqui. Vejam que tem áreas com comprometimento aqui desse lado, nesse outro lado aqui também, e vemos que existe uma assimetria aqui dessa pelve. Vejam que tem aqui nessa parte posterior, a gente consegue ver que existe um comprometimento dessa sacroiliaca na parte posterior. Aqui parece haver também uma fratura, né, do ilho, nesse lado. Então, essas imagens, elas são mais adequadas quando o S1 se sobrepõe ao corpo de S2, e ela vai facilitar a identificar deslocamento anterior ou posterior da hemipelvis, tá? A rotação medial ou lateral da hemipelve e o alargamento da articulação sacroiliaca. Tá? Então, esses são os elementos que você vai buscar nessa vista inlet. A outra incidência é a incidência outlet, essa que é tomada, então, de caudal para cranial. Esse é o aspecto que nós observamos, tá? É essa visão que se tem, e ela serve, tem esse aspecto para permitir que a gente observe se está alinhado aqui a altura, né, das cristas e do ilíaco, quando a gente compara uma hemipelve com a outra. Então, essa incidência com 45 graus, né, de inclinação cranial, que vai para a gente ter essa imagem outlet. A imagem adequada, quando a sínfise púbica ela acaba se sobrepondo a S2, ela facilita para que se visualize a translação vertical da pelve, porque se tivermos uma instabilidade vertical ou um comprometimento do ligamentar ou por fratura que mostre uma elevação da pelve, já nos dá uma ideia, né, da gravidade e da dissociação que pode estar acontecendo nesse sentido crânio-caudal. Flexo-extensão da hemipelve, deslocamento do forame sacral e localização de fratura, né, ao nível do sacro. Se permite também que a gente consiga observar isso nessas imagens. Os sinais radiográficos de instabilidade. Então vejam, lembra que antes nós falamos de ligamentos que se inserem ou que ligam aqui a pelve, né, com essa parte superior aqui, com essa apófise transversa aqui de L5. Nós podemos ter aqui, como estamos vendo, uma fratura. Tá? Então, o processo transverso da quinta vértebra lombar, ele apresentando-se fraturado, é um sinal de que provavelmente existe um comprometimento aqui de instabilidade nesse lado, nessa articulação sacroiliaca. Então, presença de fratura, um gap sacral, tá, posterior, fraturas por avulsão, como falamos, seja da tuberosidade isquiática, do sacro, dos processos transversos, como aqui, né, espinha isquiática, enfim, essas imagens podem mostrar, né, vejam aqui, as áreas onde existem essas fraturas. E a tomografia? A tomografia é um outro exame de imagem, né, que é bastante rico, né, serve para fazer avaliação, principalmente aqui do anel, nas suas porções posteriores. Tá? Então, vejam aqui, a gente já olha de forma
comparativa, uma metade, né, daqui com relação a essa outra metade, nós já observamos que existe uma área com lesão, né, com comprometimento aqui, né, e se existe alguma abertura também aqui na parte posterior, ou seja, que comprometa Vejam que existe um posicionamento alterado também aqui, não está simétrico esses dois lados, tá? Então, mostrando que provavelmente aqui houve um fechamento desse lado e um comprometimento dos ligamentos sacroiliaco posteriores. Então, favorece identificar e definir essas fragmentações, rotações de fragmentos, favorece visibilizar a porção das fraturas em relação também aos forames sacrais. Vejam aqui, você pode observar se existe comprometimento, né, em fratura que comprometa também aos forames sacrais, e isso a gente já pensa em comprometimento de conteúdo nervoso, né? Radicular, enfim, o que esteja passando ali por pela área da fratura. E agora vamos passar para as classificações. Nós temos aqui a classificação de Tiley, né? Então, nós temos as fraturas do tipo A, e subtipos A1, A2 e A3. Temos o tipo B, que tem o B1 com estágio 1, 2 e 3, o B2 e o B3, e temos as fraturas, né, que são consideradas, então, C, na classificação de Tiley, C1, C2 e C3. Então, vejo que aqui na A3, tá? Então, aqui na A3, nós temos o comprometimento, a fratura envolvendo o sacro. Veja aqui a fratura, comprometimento do sacro aqui no tipo A3. Então, por exemplo, nessas fraturas classificadas como A, A1, fratura não envolve o anel, né? Então, veja, a fratura ela não está pegando a parte do anel. Cristas, espinhas ou tuberosidades isquiáticas podem ser envolvidas, né? Na A2, nós temos fraturas sem desvio, ou seja, são fraturas estáveis, né? Não há um desvio significativo, né? E na fratura A3 é aquela que tem a fratura envolvendo o sacro, como nós estamos vendo aqui. Nas fraturas tipo B, a B1, estágio 1, 2 e 3, são aquelas fraturas chamadas em livro aberto, né? Quando nós temos o comprometimento aqui na porção anterior, né, do ligamento aqui na face anterior da sínfise púbica, né, podendo comprometer, a ter um comprometimento aqui ao nível na B1, né, nós temos esse comprometimento em livro aberto, que pode ser comprometendo aqui o ligamento, ou com uma fratura, né, nessa porção aqui, ou com uma abertura maior aqui, já com algum comprometimento atrás ligamentar na sacroiliaca, na parte posterior, na parte anterior, desculpe, os ligamentos anteriores da sacroiliaca. E o tipo B2, né, nós temos a lesão por compressão lateral. Veja que fecha daí, existe uma força lateral, ou aqui bilateral, né, nessa B3, a compressão lateral com uma lesão contralateral, né? Essa chamada, então, lesão em alça de balde. E no tipo C, é onde nós temos as fraturas instáveis, rotacional e vertical, né? Então, nós temos aqui componentes rotacionais e componentes verticais, fazendo com que sejam mais graves ainda em termos de estruturas comprometidas. Veja que aqui nós temos uma ascensão vertical aqui dessa hemipelvis, comprometimento na parte anterior, comprometimento da parte posterior, né, com abertura. Então, existem momentos de rotação e momentos, né, que envolvem. Ou seja, de um lado apenas, unilateral, ela se classifica como C1, ou então bilateral, como nós temos aqui, quando envolve os dois lados, né, vejam aqui, ou então associada a alguma fratura acetabular, nós temos a C3 de Tiley. Outra classificação que também é utilizada, a classificação AO, nós colocamos alguns exemplos aqui da classificação AO,
é uma classificação alfanumérica, ela tem junto números e letras, né, e que dão a ideia em termos da complexidade ou gravidade. O tipo 61A1, esse que a gente mostra aqui, né? Então nós temos, são consideradas fraturas, né, do anel pélvico que são estáveis, né? Então faz uma divisão, acrescenta a fratura isolada do sacro também, né, ou cóccix, e subdivide as lesões verticais. Então isso de uma maneira geral na classificação da O. Então veja, no tipo A1 são fraturas por avulsão. Aqui vocês veem o tipo A1, 61A1, é aquelas fraturas onde existe algum tipo de avulsão. Tá? Na A2 teremos fratura isolada da asa do ilíaco ou fraturas minimamente desviadas. E na A3, fraturas isoladas do cóccix ou sacro. Aqui já tem uma representante do grupo B, da classificação AO, são fraturas parcialmente estáveis. Tá? Elas acostumam, então aqui é onde você tem a B1, por exemplo, que está sendo mostrada aqui. A B1 é a fratura, é a lesão do tipo em livro aberto, existe comprometimento anterior aqui da sínfise, fazendo a abertura dessa sínfise, né? Podendo ter comprometimento também parcial aqui na parte posterior. A B2 é uma lesão por compressão lateral, a B3 é uma compressão lateral bilateral, e as tipo C, agora, são as fraturas consideradas como instáveis. Até que elas são fraturas estáveis, essa é bem estável, a tipo B são parcialmente estáveis, e a tipo C são as instáveis. Nas instáveis, nós temos então, por exemplo, numa C1, uma lesão unilateral, que nós temos uma instável, C1.2, uma lesão unilateral. E tem a C2, que é uma lesão bilateral, uma B, outra C, e nós temos a tipo C3, que é uma lesão bilateral, sendo ambas as lesões do tipo C. Outra classificação, que essa classificação foi publicada em 86 no Radiology, é uma classificação bastante utilizada, é a classificação de Young-Burgess. Essa classificação, eles desenvolveram essa classificação baseada numa análise retrospectiva que foram feitas pelos autores sobre o mecanismo de lesão em 142 pacientes que eles revisaram. Então, vejo que 86, 96, 2016, faz 30 anos essa classificação e ela é bastante utilizada. Vejam, ela pode dividir aqui em 3 grupos, tá? Depois a gente vai ver ela mais ampliada para que vocês consigam ver com maiores detalhes, mas onde consiste. O primeiro grupo aqui é um grupo de compressão antero-posterior da pelve, então aqui mostrando essa flecha mostrando uma compressão antero-posterior da pelve, né? Com rotação lateral da hemipelve, a hemipelve acaba rotando. Tem esse tipo 2, que são as fraturas por compressão lateral, como nós vemos aqui. Tá? Provoca então uma rotação medial da hemipelve, ok? E o tipo 3 é o tipo de cisalhamento vertical. Veja, compromete aqui a frente, compromete os ligamentos, compromete todo o hemipelve. E os padrões do tipo complexo, né, quando existe associação dessas lesões de uma forma mais complexa. Então, agora descrevendo um pouquinho melhor, na classificação de Jung, a compressão antero-posterior, que é essa primeira linha aqui, nós temos a abertura da sínfise púbica ou a fratura do ramo. Tá? Então, nós temos nessa, que é o tipo 1 aqui, tá? Uma pequena abertura, essa vai ter uma pequena abertura da sínfise e articulação sacroilíaca anterior. Na tipo 2, tá? De compressão antero-posterior, essa nós teremos uma abertura agora mais importante na sacroilíaca anterior. Abre mais aqui e a sacroilíaca tem uma abertura também lá. E no tipo 3, essa aqui,
nós já vemos uma abertura da sacroiliaca, além da anterior, também da sacroiliaca posterior. Agora vamos passar para essa outra linha que é de compressão lateral, que são fraturas, que são as fraturas dos ramos. Nós temos fratura sacral ipsilateral, quando nós temos aqui no tipo 1. Então, nós temos aqui as fraturas dos ramos e mais a fratura sacral do mesmo lado. Aí no tipo 2 nós temos fratura crescente, ipsilateral. E no tipo 3 nós acabamos tendo uma abertura contralateral. Vejam que aqui veio trauma, fez fratura aqui, fez fratura ali e também esse trauma continuou para outra hemipelve. Tá? E nós temos o tipo 3, esse aqui, que é o tipo por cisalhamento vertical. É um desvio vertical da hemipelve, com ou sem associação com fratura do ramo. Aqui pode ser nos ramos, como pode acontecer na sínfise púbica também, e podendo ter associada a diastase da sínfise, como a gente comentou aqui antes. E pode ser combinado. E aqui agora a gente vendo essa mesma classificação de uma forma maior. Então, fraturas do tipo A, que nós temos aqui, deixa eu voltar uma, as fraturas aqui, que nós temos da compressão anteroposterior, que nós estamos vendo aqui, a energia sendo dissipada da frente para trás, tipo 1, 2 e 3, e aqui a dissipação da energia acontecendo de forma lateral, e provocando as lesões ligamentares, além das fraturas. E aqui um cisalhamento vertical. Vamos agora então entrar, falamos já das classificações, vamos entrar no tratamento. E vamos falar agora inicialmente do tratamento agudo. É aquela, é na hora da correria, é a hora do atendimento no pronto-socorro, na hora em que os segundos eles contam e são decisivos na tomada de decisão, para que o indivíduo, muitas vezes, a gente consiga ter um bom resultado, esse paciente conseguir sair bem dessa situação, ou acaba esse paciente acabam falecendo devido à gravidade das lesões envolvidas. Então, imagina, nós chegamos, recebemos um paciente, esse paciente está hemodinamicamente instável, ele está sangrando a cada segundo que passa, cada segundo é crucial para tomarmos as medidas as mais adequadas que inicialmente parem ou diminuam esse sangramento. Tá? E, em segundo lugar, tentar repor essa quantidade de sangue nesses pacientes, identificar e tratar os órgãos outros que estejam também acometidos em lesões de tórax, de abdômen, e de pelve, e finalmente, depois, então, num outro momento, aí a gente tem ainda para fazer a parte do tratamento final ou definitivo da fratura do anel pélvico. Mas nós vamos falar agora, inicialmente, dessa fase aguda, aquela fase que está lá no pronto-socorro. Então, ênfase fundamental é no suporte hemodinâmico. Esse paciente tem que ser reequilibrado, essa é a prioridade do ponto de vista hemodinâmico. E aí tem um papel também importante, muito importante do ortopedista, que é, muitas vezes, esse sangramento não adianta o cirurgião geral, enfim, os outros tentarem atuar, porque não que a atuação deles não seja importante, óbvio que sim, mas se a parte do ortopedista não for feita no sentido de conter, de alguma forma, diminuir a capacidade dessa pelve ou conter de alguma forma esse sangramento, muitas vezes todo o trabalho que é feito nas outras áreas vai acabar sendo insuficiente devido ao comprometimento hemodinâmico desse paciente. Então, é comum haver lesões associadas, devemos investigar as lesões ocultas, investigar o plexo lombosacral, temos que estar atento ao estado hemodinâmico desses pacientes. O enfoque inicial é contenção de sangramento, lembre que esses pacientes morrem por hemorragia.
Lesão em livro aberto, elas aumentam o continente pélvico, ou seja, as fraturas que abrem, que fazem dão aquele aspecto de livro aberto, que faz a ruptura na sínfise púbica, elas acabam aumentando o espaço da pelve. Então, com isso, a volemia que o indivíduo tem, se existe um sangramento, a pelve se transforma num local que consegue receber uma maior quantidade de sangue. Então, por isso a importância de tentar fazer o fechamento dessas lesões do tipo em livro aberto, seja com um lençol de uma forma mais urgente, seja com o uso de cintas, seja com a colocação de um fixador externo, enfim, é necessário que seja tomada providência com relação a isso. Então, sangramento de plexo venoso é um desafio grande porque não é tamponado, tá? Aquele sangramento que fica aqui, né, que é causado devido ao plexo e é um sangramento venoso, ele acaba sendo mortal, embora, né, talvez você não tenha uma pressão, obviamente, tão elevada como você tem com o paciente que tem uma lesão arterial, mas em termos de sangramento ele é bastante agressivo. Então, assim, imortal. Artérias glúteas superior e pudenda são as responsáveis pelos sangramentos de origem arterial. As manobras, elas visam diminuir o volume pélvico dos pacientes, né? A ressuscitação durante aquele processo de ressuscitação hemodinâmica, ou seja, temos que, de todas as formas, tentar reequilibrar esse paciente do ponto de vista hemodinâmico. E a fixação na emergência, na urgência, né, é imprescindível em instabilidade óssea, né, e instabilidade hemodinâmica. Então, um anel pélvico instável, um paciente hemodinamicamente instável, nós já comentamos 50% de chance de morte desses pacientes. Então, é necessário velocidade no atendimento, a importância, muitas vezes, né, de fazer uma contenção e a tentativa de fazer esse fechamento da pelve desses pacientes, né, tentar fechar essa pelve. Aqui a gente vê a utilização de um lençol ou de um cinto, alguma coisa, até que ele chegue no ambiente hospitalar. Só que é óbvio que quando ele vai chegar nesse ambiente hospitalar, você vai precisar tirar isso aqui, né? E você tirando isso, volta a sangrar, mas você precisa ter acesso, né, para região abdominal, enfim, para todas as outras especialidades poderem atuar de forma direta nesses pacientes. Então aí é importante, vejam aqui com relação ao volume, né, da pélvico, que essa fórmula do volume pélvico aqui, à medida que aumenta esse raio, né, à medida que há uma abertura e um aumento desse raio, aumenta a capacidade dessa pelve. E por isso que a gente deve tentar fechar essa pelve. E aqui já a participação e utilização do fixador externo no sentido de fechar essa pelve e ajudar a estabilizar esse paciente do ponto de vista hemodinâmico. Aqui veja, isso é um trabalho bastante recente, agora de 2017, tá? Então, sobre o trauma de pelve, né? Isso aqui é um trabalho da WSES, que é da World Society of Emergency Surgery, é uma classificação para os que você tem aqui com relação a 1, 2 e 3 e 4, aqui 2 e 3 e o 4, que são as lesões menores, lesões, né, moderadas e lesões severas, né? Aqui com relação a uma classificação e um guideline para tratamento desses traumas pélvicos, né? Então, vou só resumir isso aqui para vocês depois têm acesso a esse material, pode daí ver de uma forma com mais atenção e calma aqui, mas você chega um paciente com um trauma pélvico, tá? Então você já entra o primeiro divisor de águas aqui. Esse paciente ele está hemodinamicamente estável? Ou esse paciente hemodinamicamente está instável? Se esse paciente estiver instável, é sinal de gravidade aqui, ele já vai para um score aqui para
de severo aqui para dentro dessa classificação de trauma pélvico dessa sociedade de emergência, cirurgia de emergência. Tá? E então e aqui quais são as medidas que você vai tomar em termos do tratamento desse paciente, até você conseguir fazer a estabilização desse paciente aqui. Tá? Aí, ou então esse paciente ele está hemodinamicamente estável. Bom, se ele está hemodinamicamente estável, é importante que se procure fazer uma tomografia computadorizada, né, desse paciente, e aí você vai ter condições de ver se ele tiver, do ponto de vista, né, mecanicamente instável aqui, ou hemodinamicamente, vai depender se vai estar estável ou instável, e aqui você vai classificar se ele tiver como lesões menores, você pode não ter nenhum tipo de tratamento mais importante a fazer com esse paciente. Agora, se ele tiver estável, ele continua estável no hemodinâmico, né? Mas ele tem mecanicamente, do ponto de vista mecânico, está instável a sua fratura. Né? Então você pode fazer medidas, né, temporárias de estabilização mecânica, né? E aqui, então você vai indo, e aí esse paciente aqui você vai fazer em termos de avaliação e de tratamento para esse paciente, e até mesmo quando você vai daí sim definir. Então, inicialmente você fez uma estabilização, ou você utilizou de uma estabilização provisória aqui mais para o momento da fase aguda, ou depois então você pode ir para um tratamento mecânico de estabilização de forma então definitiva. E a gente vai ver quais são os tempos, os melhores tempos para se fazer isso. Então, todas essas informações são vindas desse trabalho de 2017. Então aqui, por exemplo, o que chama atenção é a estabilidade do anel pélvico posterior. Ela representa uma indicação para a cirurgia, redução anatômica da fratura e uma fixação interna estável. Esses padrões de lesões típicos que requerem a fixação cirúrgica incluem instabilidade rotacional ou rupturas do anel pélvico verticalmente, né, instáveis. Aqui também os autores chamam a atenção que padrões selecionados de compressão lateral com instabilidade rotacional, eles vão se beneficiar, né, de forma adjuvante da fixação externa temporária em conjunto com a fixação posterior no anel pélvico. A placa na sínfise púbica representa uma mudança na forma da fixação das fraturas em livro aberto, né, com diastase da sínfise púbica maior do que 2,5 cm. Então aqui os autores também chamam a atenção que a técnica para fixação da fratura do anel pélvico posterior, ela é um tema ainda, né, em discussão e decisão individual, guiada pela preferência ainda dos cirurgiões, que podem estar mais acostumados a uma determinada técnica ou outra, e o domínio da técnica do cirurgião pode também ser um fator que vai depender no momento, na hora dele decidir por fazer qual a forma que ele vai utilizar de técnica para a fixação. A fixação espino-pélvica tem o benefício de propiciar descarga de peso precoce nos pacientes com fraturas sacrais verticais. Então, pacientes hemodinamicamente estáveis, né, e mecanicamente instáveis, ou seja, eles estão bem do ponto de vista hemodinâmico, não estão correndo um risco imediato agora com relação à parte da sua volemia, enfim, mas mecanicamente estão instáveis, sem outras lesões que requerem tratamento, e com uma tomografia negativa pode-se proceder diretamente à estabilização mecânica definitiva para esses pacientes. Aqui agora com relação à janela de tempo, eu havia falado para vocês que a gente ia comentar também sobre as janelas preconizadas nesse trabalho, a janela de tempo para prosseguir com a fixação pélvica interna definitiva. Então veja, se nós tivermos primeiro pacientes que estão hemodinamicamente instáveis
e pacientes coagulopáticos, né, em extremos, devem ser ressuscitados com sucesso antes de continuar com qualquer coisa a respeito de fixação definitiva de fratura pélvica, uma coisa bastante óbvia, né? Primeiro, temos que dar atenção para a vida desse paciente e estabilizar esse paciente hemodinamicamente. Aí, quando nós transformamos esse paciente em um paciente hemodinamicamente estável, né, o borderline, o paciente pode ser gerenciado aí já com segurança antes de iniciar o tratamento definitivo da fratura pélvica. Então, isso pode ser postergado por 24 horas, vamos supor, após a lesão. E a fixação definitiva da fratura pélvica deve ser adiada até o 4º dia após lesão naqueles pacientes que são politrauma e que fisiologicamente estejam comprometidos. Ainda no tratamento agudo, aqui vocês estão observando, né, o paciente chegando na área de atendimento, e aqui já utilizando, veja, um fixador externo. Já esse fixador externo está dando uma estabilidade para essa fratura pélvica. Ao mesmo tempo, ele está fazendo uma compressão, está ajudando a diminuir o sangramento e está dando condições para que as outras equipes consigam atuar aqui, a cirurgia geral, para fazer a avaliação da cavidade abdominal, da pelve, procurar e tratar as outras lesões concomitantes que podem estar associadas. Então, mecanismo, a fixação na urgência, ela é imprescindível em instabilidades ósseas e hemodinâmicas. Então, não adianta o indivíduo estar sendo cuidado do ponto de vista hemodinâmico e ninguém está fazendo nada com relação à parte da instabilidade do anel pélvico desse paciente. Tá? Então, é necessário, sim, estabilizar, nem que seja de forma temporária inicial, ou parte da fratura do anel pélvico, para que diminua o sangramento, como nós já comentamos até agora. Então, mecanismos para estabilização. O método ideal deve ser de execução rápida, porque você não tem tempo a perder ali naquele momento. Efetivo na contenção do sangramento e permitir o completo acesso à cavidade abdominal. Então você tem opções do tipo cintas pneumáticas. O problema das cintas pneumáticas, elas podem estar associadas a necrose cutânea, comprometimento, e elas podem limitar o acesso do cirurgião geral à cavidade abdominal. Então, pode ser serem utilizadas durante a fase de transporte, na fase que você precisa, né, de uma maneira heróica, de qualquer forma, diminuir aquele sangramento. O clamp pélvico, né, aqui nós temos um exemplo do clamp pélvico, né, que ele é pouco disponível, né, requer que o ortopedista tenha um treinamento adequado, né, para fazer a realização e a colocação desse clamp pélvico, mas ele tem um papel importante, ele pode ajudar bastante em salvar a vida desses pacientes. É uma forma com o clamp pélvico, que pode ser feito de uma forma provisória e depois, então, passar por um fixador externo, né, vamos supor. E o fixador externo, que é o outro método. A fixação na urgência, a gente já falou que ela é imprescindível em instabilidades ósseas e hemodinâmicas. E com relação ao fixador externo, que nós vemos aqui, tá? Colocação, e eu chamo a atenção para vocês de alguns elementos. O fixador externo, ele deve ser de colocação rápida, aparentemente com facilidade na colocação, ele tem sido um método de preferência, né, para ajudar nesses sangramentos, no tratamento. Existem 3 configurações básicas, uma acima da crista ilíaca antero-superior, com pinos perpendiculares à crista ilíaca. Na crista ilíaca antero-inferior, né, subcrista, é a montagem mais utilizada nas emergências. E na região supraacetabular, que é a montagem que apresenta maior poder de fixação. Seu local de fixação mais consistente, porém requer um treinamento mais especializado, uma boa fluoroscopia, e nem sempre você consegue isso na emergência. Então,
algumas considerações aqui do nosso lado direito, o clamp pélvico, que a gente já havia comentado na imagem anterior, e o fixador externo, eles fornecem estabilidade em lesões do tipo B. Parcial estabilidade nas lesões do tipo C, que são mais complexas e mais instáveis. Lesões com instabilidade vertical, estabilização posterior adicional à anterior, ela é necessária que seja feita. O fixador externo, ele auxilia na redução do volume pélvico. Ele ajuda no tamponamento, né, na diminuição do sangramento. E a posição das superfícies cruentas, estabilização do coágulo da fratura e redução da mortalidade, ela chega a cair, né, de 26% para 6%, segundo esse trabalho de Reimer, 1993. Então veja a importância da colocação do fixador externo. Ele ajuda a controlar, a diminuir, a reduzir a mortalidade. E agora vamos passar para o tratamento, né, definitivo dessas fraturas, né? Então aqui tem um trabalho também de 2016, nosso papel de procurar atualizar o máximo possível as nossas aulas aqui do OrtoEduca. Veja esse trabalho de 2016, né, onde os autores é sobre o tratamento cirúrgico para as fraturas do anel pélvico em pacientes mais idosos, né? É um estudo avaliando os registros, esse é um estudo que foi realizado na Alemanha. Vejo que eles usaram dados de 5.665 pacientes, com idade superior a 60 anos e tratados para fraturas do anel pélvico. Eles avaliaram isso em 31 hospitais que participaram, né, desse registro do trauma pélvico na Alemanha. E vamos aqui ver o que eles concluíram, os autores. Que os dados atuais indicam que a taxa de tratamento cirúrgico das fraturas do anel pélvico nos pacientes idosos aumentou de forma significativa nos últimos 22 anos. Então, está sendo operado mais os pacientes com essas fraturas de anel pélvico nesses últimos 22 anos. No entanto, os pacientes mais velhos e as mulheres, né, mais velhos, eles colocam acima de 70 anos, e as mulheres são ainda menos tratados cirurgicamente, né, foi observado nesse trabalho. Aqui, com relação a tratamento definitivo, nós vamos voltar a falar aqui dos fixadores externos. Então, aqui, o fixador externo colocado, aqui a gente está só representando os pinos de Schanze entrando, né, para fazer a base de fixação, para depois fazer a colocação da montagem externa. Nós vemos, então, o fixador externo supracetabular, né? Então, fundamental no período imediato lá de ressuscitação, levando a uma estabilidade imediata, né, quando você faz essa colocação. A colocação ela é mais fácil, nessa posição mais superior. Essa porção é mais larga também aqui, e é mais fácil para introduzir entre as tábuas ósseas. É fundamental, então, nesse período inicial para a ressuscitação, mais fácil de colocar, e, porém, tem uma menor resistência durante o período maior de tempo. Então, ele é mais utilizado numa fase aguda, porque na fase aguda, nessa posição, é mais fácil dele ser colocado. Os pinos, utiliza-se de pinos de 5 milímetros, né, pois pinos maiores podem dificultar a colocação entre as tábuas internas do ilho, dependendo da população que a gente está tratando. O fixador externo anterior, agora, esse aqui na posição mais anterior, aqui, colocado na região supracetabular também, e com esse aspecto mais anterior, tá? Ele tem uma maior resistência por ser colocado num maciço ósseo, né? Então essa posição óssea aqui, ela é mais firme, então ele dá uma maior resistência. E pode ser colocado nos casos que há lesão abdominal, casos que tenham lesão de uretra, que seja necessário fazer cistostomia, quando a equipe da cirurgia geral precisa fazer novas abordagens. Então, esse posicionamento ele dá uma boa estabilidade e permite que o pessoal da parte abdominal consigam dar continuidade e fazer seu trabalho. E ele propicia uma maior liberdade para atuação na região abdominal. Ele permite que o paciente possa se sentar
e pode ser até mesmo ser utilizado, né, ser colocado e ser tratado como um tratamento definitivo já. E nós temos ainda aqui a correlação ao fixador externo. Aqui esse é um trabalho de 99 sobre o efeito, né, do pino, da localização do pino e a estabilidade nos fixadores externos nessas fraturas pélvicas. Então, menor deslocamento na sacro ilíaca, os tipos B1 em livro aberto e C, que são as fraturas instáveis pela classificação de Tiley. Os autores observaram que a inserção percutânea com os protetores não provoca lesão do nervo cutâneo lateral, femoral lateral. Então, a colocação, se você usar dos protetores, né, e o dissector de uma forma mais romba, então ele acaba não levando a lesões do nervo femoral, do cutâneo femoral. E associado, então, ao parafuso, né, a utilização dos parafusos, o abdômen fica livre, maior mobilidade para esses pacientes, porém ele não permite marcha por até 10 a 12 semanas. Deixa eu voltar uma aqui. Esse é o trabalho 99 e esse aqui é um outro trabalho bem atual de 2017 sobre o uso, né, de um fixador interno, né, anterior pélvico para tratar as lesões de ruptura do anel pélvico anterior. Então esse é um fixador, só que esse fixador não é externo, tá? Ele é colocado e ele fica interno, fica ao nível subcutâneo. Então foram revisados prontuários de radiografia, 50 pacientes foram tratados com esse fixador interno, tá, para fraturas do anel pélvico, nessas fraturas na parte anterior, entre abril de 2010 e dezembro de 2015. Então 50 casos, no maior centro de trauma do Reino Unido. E o segmento foi feito por 38 meses e a conclusão que os autores chegaram é que a fixação anterior da pelve com fixador interno reduz a necessidade de cirurgia aberta e é um procedimento útil em adição ao tratamento das fraturas do anel pélvico anterior. Porém, aqui tem uma observação que ele teve associação com lesão do nervo cutâneo femoral lateral em 3 pacientes, ou seja, em 50 casos, nós falamos que houve 6% então de algum tipo de lesão, né, do nervo cutâneo femoral lateral. Ainda com relação ao tratamento definitivo, nas instabilidades anteriores, vejo aqui uma instabilidade anterior, um comprometimento na sínfise anterior, e você pode então fazer uma redução dessa sínfise e fazer a colocação de placas aqui, a placa ortogonal, uma placa e uma placa anterior, uma combinação, né, com 2 placas. Então, placas ortogonais você pode usar então na sínfise púbica. Elas são colocadas com uma pequena incisão, aqui no tipo fan steel, né, baixa. Com auxílio de uma pinça você faz esse fechamento. O manuseio, você coloca a mão, né, pela incisão e por trás da sínfise púbica, e aí você sabe exatamente qual o ângulo que você vai utilizar para fazer a inserção dos parafusos. Coloca a placa nessa parte superior da sínfise e aí faz a colocação dos parafusos e a fixação dessa placa. Tá? Passe, então, a colocação da placa de fixação e a placa ortogonal na região, então, superior, ela vai impedir os movimentos verticais. Enquanto que essa outra placa na parte anterior, que fica aqui, ela vai funcionar como uma banda de tensão, impedindo que haja abertura da pelve. Então aqui uma vista também da colocação dessas placas. Aqui mostrando de uma forma um pouco maior para a gente enxergar melhor a abertura da sínfise, então um comprometimento anterior desse anel, a redução com pinça, a colocação das placas, né, uma superior, que é o ortogonal, e uma outra placa anterior que tem um papel então mais de impedir que haja abertura dessa sínfise.
E agora, com relação, vamos falar um pouco a respeito desses parafusos, né, que pode variar em comprimento de 40 milímetros até 120 milímetros, 12 centímetros, de 4 a 12 centímetros. São os parafusos iliosacrais. Então, aqui a gente está mostrando que, por exemplo, nesse paciente foi usado um fixador interno, aqui, na parte anterior, para tratar dessas lesões anteriores, mas também foi usado aqui, a gente colocou 3 parafusos, foram colocados, um parafuso sacroilíaco no lado direito e 2 parafusos sacroilíacos no lado esquerdo, tá? Para esse caso aqui em específico. Mas vamos falar um pouquinho sobre os parafusos iliosacrais. Mais estável do ponto de vista rotacional como translacional, e eles demonstram também ser estáveis, né, em casos de mecanismos combinados. Tá? Forma de colocação desses parafusos, ele pode ser feito por via percutânea. Ele necessita, para isso, uma boa visualização radioscópica, uma mesa radiotransparente, que permita que você, para fazer a inserção desses parafusos iliosacrais, você precisa ter uma boa visibilizar bem tanto você olhar no ântero posterior e também inlet e outlet suas visões, né, para poder se certificar que o seu posicionamento do parafuso está indo na direção e na forma correta. Tá? Então, você usa da mesa radiotransparente, como eu falei, e que permita uma boa amplitude para você ter todas essas imagens daí. Por quê? Na anteroposterior, na visão anteroposterior, na vista anteroposterior, você vai ter uma visão geral da posição do parafuso. Tá? E no inlet, tá? Você vai ter, né, nessa visão inlet, você vai ter necessário para avaliar a região do sacro, para vermos o anel pélvico, tá? E se certificar aqui, a fim de que o parafuso não entre ou passe na porção anterior do sacro. Ele tem que ficar dentro do sacro, esse parafuso, tá? E na região do promontório, né, a nível de S1. E a visão outlet, ela também tem esse objetivo para visibilizarmos os forames sacrais e para que não haja também, quando nós estivermos passando esse parafuso, que a gente não invada, né, os forames sacrais, né, para evitar que haja o acometimento deles. O parafuso deve ser mantido nessa região de S1 para desviar e para desviar também dos forames sacrais. Esse parafuso iliosacral, ele dá alta estabilidade biomecânica. Um parafuso, ele é já o suficiente para manter a articulação ali protegida, né, e dar suporte para cicatrização do ligamento. Mas você pode também, para ter uma maior estabilidade rotacional e translacional, 2 parafusos melhoram ainda, dão mais estabilidade. Tá? 2 parafusos no corpo de S1 proporcionam maior segurança, ou caso não seja possível, pode ser colocados também de forma paralela. Com relação à instabilidade agora posterior, nós estamos falando agora lá naquela parte posterior. Então, você deve pensar em termos da utilização de uma placa anterior na sacroiliaca. Aqui nós estamos vendo a colocação de 2 placas anteriores aqui na sacroiliaca. E fazer, então, permite abordar a região sacroiliaca, fazer uma redução, aqui está sendo feita, então, a redução da abertura na sacroiliaca e contraindicado se você tiver também associado com fratura do sacro. A desvantagem é a necessidade de fazer uma incisão, normalmente a primeira janela da ilha inguinal, da incisão inguinal, e deve ser colocado pelo menos um parafuso na região do sacro. Tá? Então, aqui na placa também, você pode fazer isso aqui, tá? Nessa região, pelo menos na região do sacro. Evitar o avanço para a região medial. Temos que cuidar que esses parafusos não venham muito para a medial, devido a poder acabar comprometendo o ramo descendente de L5.
E para finalizar a nossa apresentação, vamos falar, como não podemos esquecer, né, de lembrar aos senhores das complicações. Tá? Então, complicações gerais, lesões neurológicas, nervo ciático pode ser comprometido, nervo femoral, raízes nervosas, trombo, né, acidentes, né, de tromboembolia, então trombose venosa profunda, embolia pulmonar, tá? Lesões urogenitais, complicações digestivas, vasculares e do ponto de vista ortopédico, nós podemos ter problemas ligados à consolidação, uma consolidação viciosa, fora do lugar, né? Uma pseudoartrose também pode acontecer, infecção, então, que costuma ser bastante desastrosa, né? E piorar bastante para os nossos pacientes, sacrileite também. Então, ou seja, temos complicações que podem acontecer e devemos nos precaver, saber que existem essas complicações e tomarmos o cuidado para evitar essas armadilhas. Né? Então, era isso que a gente tinha a falar sobre as fraturas do anel pélvico. Como sumário dessa nossa apresentação, como último slide, a gente lembra aos senhores de duas formas de tratamento das fraturas do anel pélvico. Na urgência, nós temos que ter cuidado em fazer a estabilização da pelve, a prioridade, né, é a sobrevida para o paciente. Tá? Então, cuidar de estabilizar hemodinamicamente esse paciente e estabilizar a pelve que está instável. E após a urgência, aí nós vamos pensar na fixação dessas fraturas, das luxações, né, nas instabilidades anterior, procurar estabilizar abordando o anterior. Nas estabilidades posteriores, a necessidade da estabilização posterior. E nas lesões complexas, onde nós devemos associar as duas formas de tratamento. Muitas vezes fixadores externos, placas, parafusos, com o objetivo sempre de atingir a melhor redução possível, né, considerando sempre as lesões associadas. Muito bem, obrigado pela atenção dos senhores mais uma vez.